Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Mais uma vez com vocês aqui para realizarmos essa reflexão toda especial no dia de hoje. E eu gostaria que a senhora e o senhor, que sempre acompanha esse momento que fazemos da palavra de Deus, essa reflexão, que a senhora pegasse aí, sabe, a sua Bíblia, para que você possa acompanhar conosco sobre esse assunto de hoje. Sabe por quê? Nós temos falado que a fé é o poder de Deus em nós e que, pela fé, tudo é possível. E é verdade. A palavra nos ensina que a manifestação da fé, ela traz à existência o que não existe. Mas entenda bem, quando a gente fala sobre fé, não estamos falando apenas de crer, de crenças, mas estamos falando de obediência para com a palavra de Deus. Quando obedecemos a palavra de Deus, então, não importa as circunstâncias, essa palavra vai se cumprir. Ela traz até a existência coisas que não existem para que o seu cumprimento seja algo real na vida daquele que crê. E eu estava lendo no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Olha só que legal, pessoal. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que quanto as coisas que pensamos ou possamos imaginar. Então você olha a grandeza de Deus, a extensão, sabe, do que Deus ele nos dá a entender do seu poder e do que ele deseja sobre a vida da sua criatura, dos seus filhos, daquele pelo qual ele criou. Porque quando Deus criou o ser humano, não foi para viver uma vida limitada. Pelo contrário, os limites do ser humano, já na época de Adão e Eva, era tudo ou toda a criação que Deus havia feito. E os limites do ser humano hoje, não há. Você vê que o ser humano inventou o avião, o ser humano é chegado no espaço. O ser humano ha conseguido dominar o fogo, ha conseguido dominar o aço, o ferro. O ser humano, através da tecnologia, às vezes se torna até mesmo abusivo ante Deus. Mas vale a pena recalcar e dar a entender que toda a sabedoria que o ser humano tem, ela vem de Deus. Porque Deus é sabedoria. Não há outro ser magnífico que dá sabedoria ao ser humano que não seja Deus. Então, quando ele fala que ele é infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, isso representa que tudo o que nós possamos a imaginar, sabe, a ver, Deus ainda é superior a tudo isso. Os céus que nós observamos, sabe? Quando a gente olha a natureza, quando você olha a beleza de uma flor, de um pássaro, Deus ainda é muito maior do que todas as coisas belas que vemos na natureza ou nesse universo. E ele fala que ele quer atuar mediante o seu poder que atua em nós. Qual é o poder que atua em nós? Aí é que está. É o poder do Espírito Santo. O poder da fé, tá bem, a fé é o poder que também atua em nós. Mas olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Quando o Espírito Santo ele vem na vida de uma pessoa, ele vem justamente para isso. Para poder dar entendimento para o ser humano da real vontade de Deus para a vida dele. Você se lembra que o Senhor Jesus falou assim, olha, quando vier o Espírito da verdade, ele vos revelará todas as coisas.
assim como eu tenho revelado o que o meu Pai tem me dado. Então, o Espírito de Deus que atua em nós, que atua na vida daqueles que têm se entregado a Ele, que têm crido nele, que têm colocado a sua vida nas suas mãos, pessoal, ele faz a pessoa ter pensamentos, ter visão, ter direção muito além, sabe, do que ela própria pensava ou imaginaria. Por quê? Porque ela passa a ser inspirada por Deus. O próprio Deus vai dando para ela a visão que ele quer e que ele deseja. Exemplo, o povo de Israel não imaginava sair lá da terra prometida, da terra da escravidão do Egito. Eles viviam escravo. Na mente deles, a escravidão era a melhor vida. Mas Deus mandou Moisés falando para eles, sabe, do que eles teriam se eles seguissem a sua orientação. E falou de uma terra que manava leite e mel. Tanto que quando Moisés chegou falando das maravilhas que Deus tinha para eles, muitos não acreditaram e falaram até que Moisés era mentiroso, que Moisés estava ali para enganar o povo. E não é verdade isso, Moisés estava ali levando a direção de Deus. Então o Espírito Santo está sempre trazendo a direção de Deus para as nossas vidas, para que nós, então, através dele e também através do nosso esforço, da nossa luta, venhamos alcançar o que Deus tem para nós. E eu tenho a certeza que o que Deus tem para a sua vida são coisas maravilhosas. A própria palavra diz, já falamos aqui em outras reflexões, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, o que eu devo de procurar cultivar dentro de mim? As coisas espirituais. Porque quando eu cultivo as coisas espirituais, eu passo a ter a visão espiritual, a visão de Deus, a visão mais além do que os meus olhos estão vendo. É isso que eu queria lhe dar a entender. Quando eu passo a cultivar uma vida espiritual, é como que se eu entrasse no mundo espiritual e pela fé eu passo a imaginar, eu passo a crer em coisas que no momento não estão presentes ainda, mas já estão presentes dentro de mim devido à certeza que eu tenho da palavra de Deus que se cumpre e que Ele me está direcionando, que Ele me está, sabe, mostrando. Vou te dar um exemplo. Quando Deus chamou a Abraão, Ele falou assim para Abraão: olha, você vai para uma terra que eu te mostrarei e eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão estava vendo? Não. Abraão teve que seguir aquela voz de Deus, aquela voz inspiradora que mostrava um futuro brilhante para ele. Mas no momento ele não estava vendo nada que ele pudesse se apegar. É isso que eu trato de lhe dar a entender. Quando a presença de Deus vem sobre a vida da pessoa, ela desperta a pessoa para uma nova vida. Ela desperta a pessoa para um novo comportamento, para uma nova maneira de ser. A palavra de Deus, ela faz isso em nós. Ela traz os pensamentos de Deus e tira os nossos pensamentos. Então, ela vai quebrando aquelas limitações que nós mesmos colocávamos por causa da nossa natureza humana, por causa dos nossos pensamentos pequenos, porque só conseguimos ver o que está diante de nós. Deus não. Ele consegue ver o que está mais além, ele consegue ver o nosso futuro que ainda não estamos podendo ver. Então, vale a pena você investir no seu espiritual. Vale a pena você, sabe, deixar que o Espírito de Deus, ele venha guiar a sua vida. Como? Seguindo as orientações da sua palavra. Porque ele é poderoso, escuta bem, ele é poderoso, Deus é poderoso, Efésios 3:20 estamos lendo, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós.
Eu quero deixar essa reflexão com a senhora, com o senhor, e vamos voltar a fazer outras. Mas fica com essa aí, e que Deus abençoe o seu dia ou a sua noite, não sei em que momento você está escutando essa reflexão, tá? Uma outra coisa, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar o sino. E à medida que nós formos colocando outros vídeos, você também vai ser avisado. Pessoal, que Deus te abençoe e até a próxima.